Boa noite a todos. Vou pôr óculos, porque dizem que a terceira idade é aquela que você tem que pôr óculos para ouvir música, como tem música. Mas olha, agradecidíssimos, eu e a professora Raquel agradecemos imensamente a presença de todos vocês, numa noite atípica do Cerrado Goiano, né? E o calor humano aqui vai se reproduzir de muitas formas. Quero agradecer especialmente ao embaixador Lauro Moreira, pelo carinho, pela dedicação que tem ao longo da sua trajetória tido com a cultura e especialmente com a cultura em Goiás. Agradecer aos músicos, Maria Eugênia, Chafim, Pádua, que gentilmente estão aqui juntamente com Alberto Araújo, né? Nós não tivemos um cachê essa noite, mesmo porque é uma noite de confraternização, né? E eles abriram mão de qualquer atividade extra na cidade hoje para poder estar aqui. Meus parceiros, meus queridos amigos, muitíssimo obrigado. Agradecer as nossas equipes, né, Nerivan, Tereza e toda a equipe do Centro Cultural Oscar Niemeyer, Raquel, que encampou em primeira mão essa proposta, e eu fico duplamente satisfeito porque um dia qualquer desses de parceria na vida com Pádua, chegou uma música que ele havia feito para a mãe dele e me inspirou a fazer uma letra chamada Fado de Vila Boa, que hoje vai estar servindo aqui para uma das atividades que o Lauro vai nos brindar. E quero dizer que sejam muito bem-vindos, né, a todas as atividades que a gente realiza aqui, Centro Cultural, numa parceria total hoje com a SEDUC, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. E professora Raquel, agradeço por todo o carinho que tem tido aqui com o Centro Cultural, com a orquestra, com as exposições e o nosso Café de Ideias que retorna em setembro. Quero dar o meu boa noite, agradecer a presença de todos e cumprimentá-los em nome do meu dileto amigo, desembargador Itanei, e a sua esposa, Leila. Muito obrigado a todos. Muito boa noite a todos, a todas, amigos e amigas. Acho que eu não tenho que falar mais nada. O Nácia já disse exatamente o que precisava ser dito. Quando o Nácia me ligou falando da possibilidade, Lauro, eu fiquei muito feliz e já te disse ali, só você, Maria Eugênia, Chafim, Pádua, Alberto, para fazer eu sair correndo de um evento em Brasília para chegar da estrada até aqui. Mas porque eu tenho certeza que a gente vai ter nessa noite a magia da música, da poesia, da língua que nos une. Então, em nome da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, eu quero agradecer a sua deferência em estar aqui conosco nessa noite. Como linguista que sou apaixonada pela língua. Desde muito cedo na vida eu ficava muito impressionada, Lauro, como que um tracinho, uma bolinha, um risquinho, que na verdade as letras são isso, como que juntando um risquinho, um tracinho, uma bolinha, a gente constrói palavras, ideias, imagens, sons. Então essa magia da língua que se junta à magia da música, da poesia, dos sons, fazendo uma viagem pelos países de língua portuguesa, que você, desde seu tempo, né, como embaixador dos países de língua portuguesa, tem essa paixão, conserva essa lusofonia que nos honra, que nos orgulha. Vi sua indignação hoje no Facebook pela notícia do Globo. A gente convive com isso, infelizmente, o tempo todo. Mas eu quero, de forma muito especial, na linha do que o Nácia já colocou, dar as boas-vindas a todos e a todas nesse belo centro cultural que está se tornando cada dia mais parte da vida cultural intensa e ativa de Goiânia. Agradecer de forma muito especial a Maria Eugênia, o Chafim, o Pádua, cumprimentar e agradecer também ao Alberto Araújo pelo lançamento do livro. Enfim, Alma Lusitana, mundo da lusofonia é o que nos aguarda hoje, inclusive com o fado do Nácia. Vamos então à magia da música, da letra, da poesia, daquilo que nos une, que define a nossa identidade maior, que é da língua portuguesa. Obrigada.
Convidamos agora o embaixador Lauro Moreira para dar início ao seu recital. Obrigado. Eu gostaria, evidentemente, antes de mais nada, de agradecer à Secretaria e à Secretária de Educação e Cultura e Esporte do Estado de Goiás, a minha queridíssima amiga Raquel Teixeira, por essa oportunidade que me dá de estar com vocês hoje, essa noite. Ao mesmo tempo, agradecer ao meu querido amigo Nácio Chaú, hoje à frente do Centro Cultural Oscar Niemeyer, e que prontamente acedeu a uma intempestiva proposta minha de fazermos, de repente, uma noite da lusofonia aqui em Goiânia. Entendeu imediatamente, abraçou a ideia, Raquel a mesma coisa, de modo que aqui estamos hoje, depois desta ousadia de minha parte. Agora, obviamente, eu quero agradecer aos meus queridos companheiros de viagem, a Maria Eugênia e Luiz Chafim. Eu fico muito emocionado cada vez que os vejo. Cheguei hoje aqui, encontrei-os aqui ensaiando e, de repente, me reportei aos meus últimos 15 anos, onde nós estivemos numa longa estrada com o nosso Solo Brasil, mundo afora. Foram 20 países que o Solo Brasil visitou. O último deles foi Portugal, exatamente quando eu estava como embaixador junto à CPLP, e ali nós fizemos 19 espetáculos em 10 cidades diferentes de Portugal. Ou seja, quase que é um recorde da Companhia em termos de artistas brasileiros em terras portuguesas. Além disso, eu queria agradecer muito especialmente também a presença do Pádua, porque o Pádua não tive a sorte de tê-lo companheiro nesses 15 anos, mas eu espero tê-los nos próximos 15, de modo que eu tenho certeza que vamos estar juntos. O objetivo de nossa apresentação é simples, é evocar na prática, através da música e da poesia, a profundidade e a consistência dos laços históricos, étnicos e culturais que aproximam e unem os 8 países de língua portuguesa espalhados pelos 4 continentes. Ou seja, Portugal, Brasil, os 5 africanos, que são Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, além do Timor-Leste asiático. Curiosamente, nenhum desses países faz fronteira com o outro. Estamos espalhados em 4 continentes. Eles estão reunidos, por outro lado, desde 1995 em um importante organismo internacional, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, cuja sede se encontra em Lisboa. Eu tive pessoalmente, como diplomata de carreira, o imenso privilégio de haver sido o primeiro embaixador do Brasil junto a esse organismo. E desde então, eu sou, como todos sabem, um incansável, teimoso militante da causa da lusofonia. O nosso recital será composto, portanto, de poetas dos países de língua portuguesa. E a segunda parte, embora não haja intervalo, mas a segunda parte, eu teria um enorme prazer de apresentar aqui aquilo que eu já fiz em Lisboa há um tempo atrás, que é um livro surpreendente, do Alberto Araújo, que é Alma Lusitana. Alma Lusitana nasceu a partir justamente da nossa turnê no Solo Brasil por terras portuguesas. Não só portuguesas, fizemos a África, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e depois fomos para Portugal. E o Alberto justamente nos acompanhava e fez um belíssimo documentário, um DVD, que hoje é bastante conhecido, não é? Do nosso espetáculo no Teatro da Trindade, em Lisboa. Quando voltou para o Brasil, já encharcado daquela inspiração que lhe trouxe as terras, que lhe trouxeram as terras portuguesas, Alberto acaba escrevendo um livro chamado Terra Lusitana.
Como ele é fotógrafo também, fez uma série de fotografias e acabou compondo um belo livro de fotos e poemas. É o que nós vamos apresentar aqui, alguns poemas e algumas fotos desse livro do Alberto Araújo. A parte musical. Eu queria, seria dispensável dizer isso, mas apenas para sublinhar. A ideia nossa, portanto, é de mostrar um pouco os contatos todos, alguns dos inúmeros contatos que existem entre os nossos países, os nossos povos, as nossas culturas, as nossas identidades. No caso, por exemplo, da poesia, serão esses poetas de vários países. No caso da música, nós teremos 3 intervenções. Nós teremos um fado, uma morna cabo-verdiana, que é um tipo de música cabo-verdiana. E nesse caso tem uma história muito curiosa, porque essa morna é uma música conhecida no mundo inteiro hoje, através da voz da Cesária Évora. Mas além disto, não há cabo-verdiano que ouça essa música, sobretudo no exterior, que não comece a chorar. De tal modo ela faz parte, ela toca a alma mais sensível do coração do cabo-verdiano. Portanto, isso é uma coisa profundamente cabo-verdiana. E nós veremos que pode ser também profundamente brasileira, e mais ainda do que isso, goiana. Porque nosso Nácio Chaú fez exatamente uma versão para essa música que foi, repito, consagrada pela Cesária Évora. E finalmente, nessa parte musical ainda, a segunda intervenção será um fado do Chico Buarque, né? Seria, portanto, o fado tropical, que a Maria Eugênia canta muitíssimo bem, já fez isso em Portugal, quando de nossas andanças por lá. E, finalmente, o fado Vila Boa de Goiás, que é justamente uma música que vocês conhecem e que me toca profundamente, que é a música feita justamente pelo Pádua e pelo Chaú. Diga-se de passagem, aliás, já disse, né, que a versão da música cabo-verdiana foi feita pelo Chaú também, a letra. Dito isto, eu queria apenas pedir uma última coisa. Aí é um pedido. É hábito meu. Eu gostaria que entre os poemas não houvesse aplausos. Porque quebra o ritmo, evidentemente, e aí há poemas que são mais aplaudidos, outros que são menos aplaudidos, então as pessoas ficam se sentindo a obrigação de aplaudir cada um uma certa quantidade de tempo, ou seja, não dá certo. Então, o ideal seria que a gente deixe os aplausos, se é o caso de... Deixe os aplausos para o final cumulativos, se possível. E é claro que isso que eu estou dizendo não vale para a música. Isso vale apenas para os poemas, claro. O que chamamos hoje de lusofonia é algo que transcende a questão linguística. Há 8 países em 4 continentes que falam a língua portuguesa, embora alguns deles não sejam exclusivamente lusófonos. Em Angola falam-se 41 línguas, em Moçambique falam-se 43 línguas. Há um espaço ocupado por esses países, por esses povos que falam português. Hoje, a 3ª língua mais falada do Ocidente e a 4ª do mundo. Mas há, sobretudo, aquilo que eu chamo de um espírito lusófono, gerado por uma convivência e uma miscigenação tecida ao longo de 500 anos. E esse diálogo intercultural e interétnico que se estabeleceu entre descobridor e descobertos, entre colonizador e colonizados, e sem que se entre aqui em qualquer juízo de valor sobre essa colonização, acabou também fazendo da língua uma construção conjunta, onde aspectos sintáticos, fonéticos, lexicais, acusam uma grande variedade em um processo de permanente enriquecimento do idioma original de Camões e Machado de Assis, de Eça de Queiroz e de Vinícius de Moraes. Fernando Pessoa escreveu a conhecida e sempre repetida frase: "A minha pátria é a língua portuguesa". E o grande escritor contemporâneo moçambicano Mia Couto diz muito bem, parafraseando Pessoa, que minha pátria é a minha língua portuguesa.
Ou seja, desse rico patrimônio imaterial, forjado a partir da experiência vivida no cruzamento desse triângulo Portugal, Brasil, África, ao longo de 5 séculos, emerge aquilo que chamamos hoje de lusofonia, uma construção que teve um dia para começar, mas que não tem uma data para acabar. Algo em permanente evolução, um fenômeno in fieri. É claro que para melhor se entender o fenômeno, seria necessário examinar o marco histórico em que tudo isso se deu, exercício que não cabe, evidentemente, nesta oportunidade. A não ser para recordar brevemente o papel de Portugal nessa epopeia, neste primeiro protótipo de uma empresa moderna, no dizer de um importante historiador norte-americano, que tem seu início efetivo em 1415, com a tomada de Ceuta, no Marrocos, por Dom Henrique, mais tarde consagrado como o navegador, e com a sua escola de navegação situada no Promontorium Sacrum, em Sagres, ou seja, a famosa escola de Sagres, um verdadeiro, diria eu, cabo canaveral do século XV, de onde partiam as frágeis naus, não em direção ao espaço cósmico, mas para enfrentar os mares ignotos, nunca dantes navegados, e onde tantos e tantos pereceram. A partir dali, pouco a pouco, e obedecendo a um rigoroso planejamento estratégico, vai se ampliando a abertura do Atlântico pelos portugueses, até culminar, já no final do século, com a descoberta do caminho marítimo para as Índias e, em seguida, com o achamento do Brasil por Pedro Álvares Cabral em 1500. Foi o início de um diálogo intercultural e interétnico com povos de várias latitudes, de línguas e culturas diversas, marcado pelo ineditismo e pela abertura em relação ao novo, ao não semelhante, ao diferente. Um processo de assimilação e integração, talvez único ao longo da história, que teve por base e lastro uma língua chamada portuguesa. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, como diz o grande poeta cantor no século XX dessa epopeia, como Camões já o fizera em seu tempo. Fernando Pessoa, Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Luís Vaz de Camões, soneto 9. Busque amor, novas armas, novos engenhos para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, pois mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, pois não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor um mal, que mata e não se vê. Que dias há, que na alma me tem imposto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como, e dói não sei porquê. Soneto 24. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela,
que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começou a servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora pera tão longo amor, tão curta vida. Portugal contemporâneo. Sofia de Mello Breiner. Poema de Helena Lanari. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. Ainda de Sofia de Mello Breiner, Brasília. Brasília, desenhada por Lúcio Costa, Niemeyer e Pitágoras. Lógica e lírica, grega e brasileira, ecumênica, propondo aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas. Brasília, despojada e lunar como a alma de um poeta muito jovem. Nítida como Babilônia, esguia como um fuste de palmeira. Sobre a lisa página do Planalto, a arquitetura escreveu sua própria paisagem. O Brasil emergiu do barroco e encontrou seu número. No centro do reino de Artemis, deusa da natureza inviolada, no extremo da caminhada dos candangos, no extremo da nostalgia dos candangos, Atena ergueu sua cidade de cimento e vidro. Atena ergueu sua cidade ordenada e clara como um pensamento. E há nos arranha-céus uma finura delicada de coqueiro. Angola, Alda Lara, testamento. A prostituta mais nova do bairro mais velho e escuro deixa os meus brincos lavrados em cristal, límpido e puro. E aquela virgem esquecida, rapariga sem ternura, sonhando algures uma lenda, deixa o meu vestido branco, meu vestido de noiva todo tecido de renda. Este meu rosário antigo ofereço àquele amigo que não acredita em Deus. E os livros, rosários meus, das contas de outro sofrer, são para os homens humildes que nunca souberam ler. Quanto aos meus poemas loucos, esses que são de dor sincera e desordenada, esses que são de esperança desesperada, mas firme, deixo-os a ti, meu amor, para que na paz da hora em que a minha alma venha beijar de longe os teus olhos, vais por esta noite fora, com passos feitos de lua, oferecer-os às crianças que encontrares em cada rua. Guiné-Bissau, Vasco Cabral, amiga. Aquela rapariga de olhar triste, olhei-lhe os olhos e vi que era como os meus. Olhei-lhe as mãos e vi que era como as minhas. Sorriu e vi que os dentes eram brancos como os meus. Debrucei-me sobre a sua alma, ansioso como quem se debruça da amurada de um navio para ver o mar.
e vi que era imensa e livre como o voo das águias. Chamei-lhe amiga. O semblante encheu-se de súbita alegria e respondeu-me: amigo. Entre nós só havia duas diferenças: o sexo e a cor da pele. Moçambique. Rui Knopfli. Naturalidade. Europeu, me dizem. Eivo-me de literatura e doutrinas europeias, e europeu me chamam. Não sei se o que escrevo tem a raiz de algum pensamento europeu. É provável. Não, é certo. Mas africano sou. Pulsa meu coração ao ritmo dolente desta luz e deste quebranto. Trago no sangue uma amplidão de coordenadas geográficas e mar Índico. Rosas não me dizem nada. Caso-me mais à agrura das micaias e ao silêncio longo e roxo das tardes com gritos de aves estranhas. Chamais-me europeu? Pronto, calo-me. Mas dentro de mim, há savanas de aridez e planuras sem fim, com longos rios langues e sinuosos, uma fita de fumo vertical, um negro e uma viola estalando. São Tomé e Príncipe, Alda do Espírito Santo. Minha amiga Alda do Espírito Santo, em memória dela. Em torno da minha terra, aqui na areia, sentada à beira do cais da minha Bahia, do cais simbólico, dos fardos, das malas e da chuva caindo em torrentes sobre o cais desmantelado, caindo em ruínas, eu queria ver à volta de mim, nesta hora morna do entardecer, do mormaço tropical desta terra de África, à beira do cais a desfazer-se em ruínas, abrigados por um toldo movediço, uma legião de cabecinhas pequenas à roda de mim, num voo magistral em torno do mundo, desenhando na areia a senda de todos os destinos, pintando na grande tela da vida uma história bela para os homens de todas as terras, ciciando em coro canções melodiosas, numa toada universal, num cortejo gigante de humana poesia, na mais bela de todas as lições: humanidade. Timor-Leste, Xanana Guzmão. Ó liberdade! Se eu pudesse, pelas frias manhãs, acordar tiritando, fustigado pela ventania que me abria a cortina do céu, e ver do cimo dos meus montes o quadro roxo de um perturbado nascer do sol a leste do Timor. Se eu pudesse, pelos tórridos sóis, cavalgar embevecido de encontro a mim mesmo, nas serenas planícies do capim, e sentir o cheiro de animais bebendo das nascentes que murmurariam no ar lendas do Timor. Se eu pudesse, pelas tardes de calma, sentir o cansaço da natureza sensual, espreguiçando-se no seu suor, e ouvir contar as canseiras sob os risos das crianças nuas e descalças de todo o Timor. Se eu pudesse, ao entardecer das ondas, caminhar pela areia, entregue a mim mesmo no enlevo molhado da brisa, e tocar a imensidão do mar, um sopro da alma que permita meditar o futuro da ilha do Timor. Se eu pudesse, ao cantar dos grilos, falar para a lua pelas janelas da noite e contar-lhe romances do povo, a união inviolável dos corpos para criar filhos e ensinar-lhes a crescer e amar a pátria Timor. Convidaria o Pádua Luiz, antes de entrarmos nos poemas de Cabo Verde,
para que nos apresentem, na versão do Inácio Jaú, Saudade. Esse caminho longe, que me mostra esse caminho longe, o caminho para Goiás. Quem me mostra esse caminho longe, quem me mostra esse caminho longe, esse caminho para Goiás. Saudade, saudade, de minha terra natal. Saudade, saudade, saudade de minha terra natal. Se tu me escreves, eu te escrevo. Se tu me esquece, eu te esqueço, até o dia que tu voltares. Se tu me escreves, eu te escrevo. Se tu me esquece, eu te esqueço, até o dia que tu voltares. Saudade, saudade, saudade de minha terra natal. Saudade, saudade, saudade de minha terra natal. Mostra esse caminho longe, quem me mostra esse caminho longe, esse caminho para Goiás. Saudade, saudade, saudade de minha terra natal. Saudade, saudade, saudade de minha terra natal. Saudade. Cabo Verde é o país. Obrigado. Agora? Cabo Verde são apenas 10 ilhas, quase no meio do Atlântico. De Cabo Verde, da capital de Cabo Verde, Praia, a Fortaleza, no Ceará, são 3 horas e meia de avião apenas. Coisas que surpreendem a todo mundo. Cabo Verde são 10 ilhas escarpadas, e, no entanto, é um dos países mais simpáticos, agradáveis que eu conheço. Todo mundo em Cabo Verde é poeta, todo mundo é músico, todo mundo se interessa por cultura, e é um país pobre, mas muito, muito, muito decente.
não tem riquezas minerais, não tem nenhuma riqueza que possa mantê-lo assim, sem a ajuda permanente dos seus próprios nacionais que emigraram, vivem nos Estados Unidos, vivem em outros países, no Canadá, no Brasil mesmo, mas é um país absolutamente maravilhoso. E há um poeta em Cabo Verde, que eu procuro sempre difundir, desde 1997, quando eu gravei o primeiro CD meu, chamado Mãos Dadas, que eu incluí 3 poemas dele. Chama-se Jorge Barbosa. Jorge Barbosa, navio. Nas longas noites da ilha, quando escrevo os meus versos e sinto o rumor do mar e do mundo ao longe, desenho então, irresistivelmente, um pequeno navio na folha de papel, como se fosse outro poema também. O mais nostálgico de todos. Pequeno navio, que nunca partiu, que nunca partirá. De Jorge Barbosa. Você, Brasil. Para o poeta Ribeiro Couto. Eu gosto de você, Brasil, porque você é parecido com a minha terra. Eu bem sei que você é um mundão e que minha terra são 10 ilhas perdidas no Atlântico, sem nenhuma importância no mapa. Eu já ouvi falar das suas cidades, a maravilhosa do Rio de Janeiro, São Paulo dinâmico, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, ao passo que as daqui não passam de 3 pequenas cidades. Eu sei tudo isso perfeitamente bem, mas você é parecido com a minha terra. É o seu povo que se parece com o meu, é o seu falar português que se parece com o nosso, ambos cheios de um sotaque vagaroso, de sílabas pisadas na ponta da língua, de alongamentos timbrados nos lábios e de expressões terníssimas e desconcertantes. É a alma da nossa gente humilde que reflete a alma de sua gente simples, ambas cristãs e supersticiosas, sentindo ainda saudades antigas dos sertões africanos, compreendendo uma poesia natural que ninguém lhes disse e sabendo uma filosofia sem erudição que ninguém lhes ensinou. O gosto dos seus sambas, Brasil, das suas batucadas, dos seus cateretês, das suas toadas de negros, caiu também no gosto da gente de cá, que os canta e dança e sente com o mesmo entusiasmo e com o mesmo desalento também. As nossas mornas, as nossas polcas, os nossos cantares fazem lembrar as suas músicas com igual simplicidade e igual emoção. Você, Brasil, é parecido com a minha terra. As secas do Ceará são as nossas estiagens, com a mesma intensidade de dramas e renúncias. Mas há uma diferença, no entanto, é que os retirantes têm léguas sem conta para fugir dos flagelos, a passo que aqui nem chega a ver os que fogem, porque seria para se afogarem no mar. Nós também temos a nossa cachaça, o grogue de cana, que é bebida rija. Temos também os nossos tocadores de violão, e sem eles não haveria bailes de jeito. Conhecem na perfeição todos os tons e causam sucesso nas serenatas feitas de propósito para despertar as moças que ficam na cama dormindo nas noites de lua cheia. Temos também o nosso café, da Ilha do Fogo, que é pena ser pouco, mas você não fica zangado? É melhor do que o seu. Eu gosto de você, Brasil. Você é parecido com a minha terra. O que é que lá tudo é grande e tudo aqui é em ponto mais pequeno. Eu desejava fazer-lhe uma visita, mas isso é impossível, é coisa impossível. Queria ver de perto as coisas espantosas que todos me contam de você, assistir aos sambas dos morros, estar nessas cidadezinhas do interior que Ribeiro Couto descobriu num dia de muita ternura. Queria deixar-me arrastar na onda da Praça 11 na terça-feira do Carnaval. Eu gostava de ver de perto o luar do sertão, de apertar a cintura de uma cabocla, você deixa, e rolar com ela no machixe requebrado. Eu gostava, enfim, de o conhecer mais de perto. E você veria como eu sou um bom camarada.
Havia então de botar uma fala ao poeta Manuel Bandeira, de fazer uma consulta ao Dr. Jorge de Lima, para ver como é que a poesia receitava este meu fígado tropical bastante cansado. Havia de falar como você, com o i no si. Se faz o favor de trocar sempre os pronomes para antes dos verbos. Me dá um cigarro? Mas tudo isso são coisas impossíveis. Você sabe? Impossíveis. Ainda de Jorge Barbosa. Microfonia está dando aqui um pouquinho. Ainda de Jorge Barbosa. Palavra profundamente. Há uma palavra que Manuel Bandeira descobriu um dia na poesia e que poeta algum poderá mais empregar, porque ele só ficou sabendo o seu sentido exato e o simples segredo da sua expressão. Palavra que não é pasárgada, não é primeva, não é nenhuma das suas desconcertantes fantasias de evasão lírica. Palavra profundamente. Para a alegria de duas mãos dadas na terça-feira do carnaval, para a saudade de Mário de Andrade ausente, para o sono de Totônio Rodrigues, de Tomásia, de Rosa, poeta algum poderá mais empregá-la. Enquanto isto, Manuel Bandeira vai passando por nós no tempo, na sua alegria melancólica, na sua alegria de coração apertado, vai passando na sua poesia profundamente. Brasil. Manuel Bandeira, profundamente. Quando ontem adormeci na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões passavam errantes, silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Joaquim Cardoso, Fábulas de João da Tarde, 2. João da Tarde, vendedor de chuvas, viajou para o sertão. Levava em seu mostruário os mais belos fios das nuvens, as chuvas mais ricas do céu. Umas de tecidos finos e frios, outras de fortes bátegas pesadas. Chuvas irisadas de sol e de lua, jaspeadas de brisa matutina ou debruadas de tarde. Levava peças inteiras de chuvão e de aguaceiro, de piroabas delgadas e de espessas camboeiras. Alguns retalhos de chuva de Rama e de Santa Luzia. Entre russos e neblinas, levava também garoas de São Paulo, toróis do Rio de Janeiro, aruegas de Minas Gerais. No largo da feira, abriu o seu pluviário e apregoando ficou por todas as horas, claras e sombrias, tardias e prematuras. Apregoando ficou as vantagens e fantasias dos seus panos de chuva, como eram retilíneos e firmes no ar, como envolviam e amavam as sementes, mas ninguém o escutava, ninguém lhe atendia. Uma velha mulher chegou-se entretanto, uma velha que trazia fome nos ombros e nos olhos,
e que trazia seca no ventre e no seio. Chegou-se, apanhou no chão ressequido um pedaço de sombra de nuvem e espremeu. Tanto espremeu nas suas mãos magríssimas que fez cair algumas gotas sobre a terra cinérea. Vinham elas talvez dos seus olhos, das unhas talvez, olhos de suas mãos, gotas do seu sangue sem cor. Esta, disse a velha mulher, é a chuva que usamos, meu senhor. E João da tarde, porque não possuía uma chuva tão pobre, uma chuva tão tristemente, fechou seu calendário e partiu. Cora Coralina, oração do milho, introdução ao poema do milho. Senhor, nada valho. Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste, e se me ajudardes, Senhor, mesmo planta de acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos o grão perdido inicial, salvo por milagre que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura. Não me pertence a hierarquia tradicional do trigo. De mim não se faz o pão-alvo universal. O justo não me consagrou o pão de vida, nem lugar me foi dado nos altares. Sou apenas o alimento forte e substancial dos que trabalham a terra, donde não vinga o trigo nobre. Sou de origem obscura e de ascendência pobre, alimento de rústicos e animais do jugo. Quando os deuses da Hélade corriam pelos bosques, coroados de rosas e de espigas, e os hebreus iam em longas caravanas buscar na terra do Egito o trigo dos faraós, quando Rute respigava cantando nas searas de Boaz, e Jesus abençoava os trigais maduros, eu era apenas o pró-nativo das tabas ameríndias. Fui o angu pesado e constante do escravo na exaustão do leito. Sou a broa grosseira e modesta do pequeno sitiante. Sou a farinha econômica do proletário. Sou a polenta do imigrante e amiga dos que começam a vida em terra estranha. Alimento de porcos e do triste mu de carga. O que me planta não levanta comércio, nem avantaja dinheiro. Sou o coxo abastecido onde rumina o gado. Sou o canto festivo dos galos na glória do dia que amanhece. Sou o cacarejo alegre das poedeiros à volta dos ninhos. Sou a pobreza vegetal, agradecida a vós, Senhor, que me fizestes necessário e humilde. Sou o milho. Luiz Maria Eugênia. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternada no primeiro abrir, mas não se tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. A terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se o imenso Portugal, com avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho
tropical. E a linda mulata com rendas do alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca num suave azulejo. E o rio Amazonas que corre e traz os montes, e numa pororoca deságua no Tejo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternada no primeiro abril.